Gente, boa noite a todos, boa noite, meus amigos do canal Mentalidade Maçônica. Eu estou aqui hoje com meu amigo Fábio e eu vou pedir para você, Fábio, se apresente aí para os irmãos do Opa, boa canal. noite, meus queridos e amados amigos do canal Mentalidade Maçônica, nossos irmãos de maçonaria. Eu sou o Fábio Simões, hoje eu sou atual eminente grão-mestre adjunto da Grande Loja de Maçons Livres e Aceitos do Brasil. Também faço parte do Soberano Santuário Nacional para o Rito de Mênfis. Também faço parte hoje também do capítulo do Arco de Santos, né, com o capítulo 2, Horus. E vamos falar um pouquinho de maçonaria, né? Vamos bater um papo bacana aí. É gostoso falar de um assunto que a gente não domina, estuda bastante, né? Porque não tem como conhecer maçonaria na sua totalidade. E sim estudar bastante, buscar novos conhecimentos, aperfeiçoamentos e atualizar a maçonaria. Essa acho que é o nosso maior desafio hoje dentro dessa era da conectividade. Fábio, fala um pouquinho da Grande Loja, explica o papel da Grande Loja hoje com o Rito de Mênfis, Sim, para o pessoal entender. hoje nós falarmos da Grande Loja, nós podemos falar de uma maçonaria, eu creio eu, né? Dentro das suas atribuições, de uma maçonaria mais que dê entrada, né? Ela seria mais acessível a todas as classes sociais. E isso apresentar a maçonaria da maneira que ela é, do jeito que ela tem que ser feita, dentro da seriedade. Atualmente, hoje, buscamos atualizações dos rituais de todos os graus, né, dentro da necessidade. Hoje, para quem não sabe, a maçonaria ela teve alguns problemas ritualísticos, porque num determinado momento eles reduziram, ziparam os rituais. E agora os verdadeiros historiadores e pesquisadores da maçonaria estão desenterrando os rituais antigos, onde voltamos a ter belas aberturas de loja, encerramento. Toda a liturgia maçônica está voltando a ser como era antes. Apesar que nós sabemos, né, que alguns ritos, até o rito escocês antigo e aceito lá nos seus primórdios, a abertura de sessão ela era compactada devido ao tempo de guerra, o tempo não era tão fácil fazer maçonaria igual nós temos hoje, essa liberdade de termos templos específicos, mas enfim, hoje nós estamos trabalhando para que a maçonaria seja passada, seja estudada do jeito que ela realmente é. E, Fábio, de onde surgiu o seu primeiro contato com a maçonaria? Eu fui iniciado em 2014, para ser mais exato, dia 28 de janeiro de 2014, na AMP, a Associação Maçônica Paulistana. Lá eu fui iniciado no rito escocês antigo e aceito. Fiquei por lá por 3 anos, mas por problemas profissionais, porque eu sou militar aposentado, devido à escala, parecia brincadeira. Assim, mesmo que você fizesse alguma alteração de loja, no mês seguinte havia uma mudança de escala. Então, aí eu ficava muito em não dar prejuízo para a loja. Eu sempre tive essa preocupação, desse comprometimento. Foi quando eu me afastei e retornei novamente em 2019. Foi quando eu conheci a Grande Loja, conheci o Rito Antigo Primitivo de Mênfis. Aí nós começamos essa jornada que perdura até hoje, né? E o que te atraiu tanto nesse rito? Porque, para quem não sabe, o rito antigo e primitivo de Mênfis, ele é um rito, uma carga esotérica muito grande, né? E ele é muito, muito... Para quem acha que ele é um rito simples, ele é um rito muito detalhista. Muito. Tem muitos detalhes, muitas particularidades. Tem gente que faz até uma comparação do rito com o rito adoniramita. Seria apropriado fazer essa comparação? Fernando, aí que é o grande problema dos ritos, num contexto geral que eu vejo, né? Colocar a minha experiência, né? Pelo menos eu acho que eu consigo elucidar um pouquinho melhor. O que acontece? Cada um, eu creio que o rito adoramita, pouco eu li, pouco eu conheço, vou ser bem sincero para você, não tenho nada contra o rito. Tem um grande problema, quando eu conheço o rito, eu passo a gostar dele. Foi o que aconteceu com o rito de York, né? Que vocês me deixaram viciados no rito de York. No rito de York. Então, cada um tem sua peculiaridade. O que eu posso falar realmente do rito de Mênfis, do antigo primitivo de Mênfis, que não tem nada a ver com Mênfis Misaim, o antigo primitivo de Mênfis Misaim, é que realmente ele tem uma carga gnóstica forte, uma carga hermética que hoje
precisamos dessa carga hermética. Nós falamos a alquimia do ser, a alquimia do homem maçom, a adaptação hoje nos dias atuais para que nós consigamos, de certa forma, vencer algumas barreiras que hoje nós estamos tendo. Mas o rito, sim, ele é rico, a parte esotérica dele, ela busca realmente buscar o real entendimento sobre tudo o que acontece dentro da ritualística maçônica, porém, entretanto, todavia, deixar bem claro que existe uma grande diferença entre o rito antigo primitivo de Mênfis e o rito antigo primitivo de Mênfis-Misraim, ou rito de Misraim. Se eu não me engano, o Misraim ele é um rito extinto, né? E o Mênfis e Misraim, hoje, ele é considerado um rito não reconhecido pela maçonaria justamente por ele ter um caráter misto. Isto procede? Sim. Bem por Sim. essa... Aí que tem uma situação bem complicada. Para você ter ideia, a grande loja unida da Inglaterra, vamos falar da loja mãe, né? Que sim, nós não podemos mexer nisso. De certa forma, o rito antigo primitivo de Mênfis, Misraim, é reconhecido por ela. Tanto é que na República Dominicana, na Itália, na Espanha, eles praticam esse rito. Por quê? É o rito antigo primitivo de Mênfis. Ele só foi colocado o Misraim porque tem que ter uma linha cronológica de início do rito, como passou as suas transformações, a parte filosófica dela, que por um tempo teve que passar por 33 graus, mas totalmente diferente do rito escocês antigo e aceito, depois voltou 90, 95 novamente, e hoje, atualmente, esse rito trabalha com 97 graus. Mas o que nós temos em relação ao rito o antigo primitivo de Mênfis-Misraim é o seguinte, é que eles têm uma ritualística totalmente diferente, porque nós trabalhamos ainda com as lendas irâmicas, né? Então nós iniciamos, elevamos e exaltamos no rito, na lenda de Irã, coisa que já não acontece no Misraim. Se eu não me engano, eles usam um ritual chamado Krata Rapoa, que é extremamente egípcio, e ele explora realmente essa parte feminina deste rito, né? Mas eu conheço pouquíssimo, assim, para te falar, porque foge um pouco do que nós trabalhamos. Eu tenho esse conhecimento histórico, saber quando houve a função, por que houve a função, mas o rito mesmo, eu já li esse ritual, e é um ritual rico, mas ele tem muita... Eu poderia até arriscar que ali não se faz maçonaria como nós estamos acostumados, né? Se faz maçonaria, sim, mas não como estamos acostumados. Mas é uma maçonaria levada diretamente para as pirâmides do Egito. Então, era como era iniciado os sacerdotes, aí tem toda uma ritualística totalmente diferente a isso que nós estamos fazendo hoje dentro dos ritos conhecidos aqui no Brasil. Existe, sim, algumas potências, alguns santuários que usam os ritos, eu creio que de forma equivocada, por falta de conhecimento, a venda de graus, que é um absurdo, mas eu também não julgo, não estou aqui para julgar. A única coisa que a gente não pode estar aqui só para falar que existe. Mas no caso do Soberano Santuário Nacional, nós temos os ritos todos ritualisticamente, são passados dentro de câmera. Para você ter ideia, a gente tem uma cacheagem tão grande lá que você só é diplomado depois que você entrega os seus trabalhos. Você iniciado é fácil. Agora eu quero ver aguentar a camada de estudo. Nós passamos, você mesmo conhece muito bem do que eu estou falando, e você sabe que lá nós fazemos maçonaria verdadeira. Vamos colocar, não que outros não façam, mas nós tentamos ter um input nosso, mesmo um imprint específico, para que quem esteja lá saia sabendo que está aprendendo, tendo principalmente essa parte hermética e gnóstica dentro do exotérico e dentro do esotérico também. Que não adianta você simplesmente falar que você iniciou nos graus filosóficos e quando alguém te pergunta o que tem nesse grau, você não sabe explicar. Então, esse é o nosso maior cuidado. É verdade. Eu entendo você, nós no passado já frequentamos lojas junto, principalmente já tive a oportunidade no passado, quando eu era membro da Confraria Maçônica Santista, de visitar a grande loja. Eu sei a seriedade com que vocês trabalham, né? Hoje estamos impossibilitados, né, por visitações, mas você sabe que ainda tem um carinho muito grande por você, pelo pessoal da grande loja, tem um respeito e admiração. Porque, assim, eu sempre levei muito a sério maçonaria, sabe?
arrumei muitas inimizades por conta de maçonaria, justamente pelo meu rigor, pelo amor que eu tenho por maçonaria. E eu vejo esse amor e essa seriedade no trabalho de vocês, né? Isso é muito um dos bom motivos que mais tem essa proximidade, que mais faz com que tenha essa proximidade entre você, porque eu sei que tanto você como o grão-mestre da grande loja, o irmão Douglas, que nos acompanha aqui, ele também leva muito a sério o trabalho, principalmente o amor que vocês têm pelo rito de Mênfis, né? É um rito muito bonito, mas ainda conheço muito pouco, principalmente no que se diz respeito ao simbolismo. Eu acho que ele tem uma carga muito positiva, só que é necessário um aprofundamento muito grande. Mas sabemos que, por exemplo, o rito escocês retificado, ele é um rito cristão, voltado justamente para o cristianismo, né? Cada rito tem sua característica. O rito de York, por exemplo, ele tem uma forte carga protestante, tá? Com influências judaicas nos altos graus, culminando na cavalaria templária, que já tem uma influência mais cristã, né? Mostrando, cristã católica, né? Mostrando essa fase do protestante, do judaísmo e até mesmo do cristianismo, contando uma história. Eu sempre falo, o rito York ele é um rito de revisitação, né? Ele conta a história, tá? Então ele é um rito que ele vai ensinar a história para todos aqueles que estão ali trabalhando, né? O rito de Mênfis, pelo que eu percebi, ele tem uma carga hermética, esotérica muito grande. Só que nós temos que deixar isso claro para o seguidor, que não é o hermetismo prático, mas é o hermetismo filosófico, né? Nós pegamos a parte filosófica daquela visão cultural, religiosa, e aplicamos isso como ferramenta da construção da moral do homem. Estou correto nessa afirmação em relação às práticas do rito de Mênfis? Sim, tanto é. Olha para você ver como que você é assertivo na colocação, né? Claro que, como eu falei, nós trabalhamos dentro é um rito irâmico, né? Porque tem a abertura do livro da lei, compasso quadro, tudo mais. O que tem que ser feito é feito. Isso aí não é segredo para ninguém. A internet escancara isso de... Porém, se você pegar o rito, esse mesmo rito praticado na França, ele é usado uma fórmula da vida, da árvore da vida, ou a fórmula da vida egípcia. O que isso significa quando nós estudamos essa filosofia dentro da construção da filosofia do rito? Nós não vamos colocar assim, nós trabalhamos um templo, né? É isso que a maçonaria ela prega. Dentro do rito de Mênfis, o templo é o mundo. Então nós trabalhamos esse macrocosmo dentro do microcosmo, sendo um objeto ou um instrumento de não vou falar de mudança, mas sim um instrumento alquímico, que uma vez alterado ele não volta mais. Então eu acho que hoje eu posso afirmar com certeza que o rito antigo primitivo de Mênfis ele é um rito alquímico. Eu não sei se existe o termo, um rito alquimístico, algo desse tipo, porque ele trabalha realmente nessa formação da mudança, vamos colocar, de uma postura de pensamento. Ou também outra coisa que esses dias eu li, achei muito bacana, é mudar o DNA do seu pensamento. E é isso que nós trabalhamos em tempo integral, né, dentro deste rito. Mas ele tem essa característica mais hermética. Sim, uma das coisas que eu percebo muito, e na parte filosófica, é que a função, principalmente da maçonaria, é pegar o homem de chumbo e, através de uma mudança de consciência, transformar esse homem num homem de ouro. É a transmutação da consciência. Exatamente. É você pegar aquele homem rude, mas você enxergar nele qualidades e você elevar isso à potência, né? Na alquimia, você disse muito bem. Existe até as citações em vários contos sobre Nicolau Flamel. Exatamente. Né? Que ele transforma chumbo e ouro através da pedra filosofal. Né? E o que seria essa pedra filosofal? Essa mudança de consciência que faz essa transmutação. Né?
E é o que buscamos todos os dias, transmutar o nosso homem de chumbo num homem de ouro. A maçonaria ela tem essa finalidade, é a autolapidação, a busca incessante pelo autodesenvolvimento, né? Então, tem muita gente que reclama, Fábio, que eu ouvi comentários de seguidores hoje, que assim, poxa, eu entrei na maçonaria, mas não é o que eu imaginava, porque durante a reunião são apresentados apenas os símbolos e aí é dada uma instrução e eu tenho que correr atrás para aprender. A instrução eu acho rasa. Não, amigo, a maçonaria ela é provocativa. Exatamente. Ela vai te dar, vamos dizer assim, o caminho, mas quem vai trilhar esse caminho é você, ela te dá uma direção. Exatamente. Sabe? Imagine, eu estou na sua loja, eu tenho toda aquela instrução do primeiro grau, aí eu ainda pergunto, o que eu vou fazer com isso? Sabe? Eu vou utilizar isso ao meu favor. Como? Mas eu não sei como fazer isso. Irmão, você vai seguir esse caminho. Você vai estudar esse símbolo, você vai interpretar ele, como você pode utilizar ele como ferramenta de transformação. É o que eu sempre falo, você tem um alicate, né? Exato. Então, para que serve o alicate? Para cortar um fio, para isolar a sua mão. Ele pode servir como qualquer coisa, até como um martelo para pregar um prego, tá? Então eu falo assim, poxa, mas qual lição que eu posso ter com o alicate? Ele não é um agente isolante? Ele não vai me isolar de tomar um choque ao cortar um fio? Exatamente. Então ele serve para quê? Qual a lição? Que muitas vezes, para eu não corromper a minha energia, eu devo cortar conexões com tudo aquilo que pode fazer mal. Sim. Então, olha uma lição que eu tirei de um símbolo simples. E a maçonaria nada mais é do que isso. É você utilizar ferramentas simples, dando um sentido a elas, né? E aprendendo uma lição que vai transformar a sua realidade e vai mudar a sua percepção de mundo. Né, Fábio? Eu gostei muito da dinâmica que eu pude ver. Não, como eu disse, eu não participei muito das lojas simbólicas de vocês no passado, mas tive a oportunidade ali de chegar até o Cavaleiro da Escandinávia, né? Exatamente. Um grau muito bonito, que está acima do grau 33, e um grau com grande profundidade ritualística, né? E vale muito a pena. E eu vi muito isso, né? Muitas vezes nós pegamos e temos uma interpretação errada de uma visão de outra cultura, né? E temos essa característica muito feia, que eu acho que é de fazer pré-julgamento sobre aquilo que não conhecemos, né? O que você pode me dizer disso? Essa característica de pré-julgamento a respeito, porque eu vejo muito isso. Irmãos não conhecem o rito de Mênfis e, é um rito espúrio, é um rito não reconhecido, mas não conhece a profundidade, né, que esse rito ele tem e até onde você pode chegar nele. Vamos lá, né? Essa parte cultural eu fui vítima, como eu disse para você, eu fui vítima em relação ao rito de York, né? Lembra que eu comentei com você sobre que eu tinha essa dificuldade de enxergar maçonaria dentro do rito de York. Isso aí é um problema cultural do brasileiro, né? Que todos nós não gostamos somente de ouvir falar, não de viver. Então, esse é um grande problema. Eu creio que todas as pessoas que me procuram dentro da internet, usando a ferramenta de internet para perguntar sobre o rito, para perguntar como que funciona, eu costumo ser muito breve. Eu falo, meu querido, vem nos visitar, que nós não temos problema, e tem toda aquela parte administrativa que a gente respeita demais. Quanto a isso daí, eu não tenho problema algum, para você realmente ver o que acontece dentro do rito. Foi o que aconteceu comigo dentro do rito de York, que eu vi o rito de York raso. Acho que eu falei isso aí já para você, com muita vergonha. Falei, nossa, Fernando, eu vi o rito de York muito raso. Hoje eu sou
putz, sou fã do rito, leio muito sobre o rito e compro livro e quero saber mais e porquê dos antigos e aceitos e tudo mais. Isso daí tem que despertar em todos. Eles têm que entender que há diferença dos ritos, procurar as pessoas que trabalham os ritos de forma séria, que eu tenho certeza que vão ter entendimento. E detalhe, aquilo que você falou, o que é específico, que a gente já entrou em você, o rito de Mênfis, de uma maneira muito pragmática, que você pegou uma ferramenta que não é uma ferramenta maçônica, e ali você conseguiu extrair dela o esoterismo, que é aquilo que eu posso usar essa ferramenta dentro da minha vida. Não sei se você entende isso, é o que nós fazemos dentro do rito de Mênfis, não só em relação às ferramentas básicas, né, em todos os graus, mas tem um entendimento hermético nela. O problema é a pessoa conseguir pensar igual você pensou, porque não tem travas, né, não tem as crenças limitantes e os sabotadores, e logo você consegue enxergar. O problema é quando você eu me auto-sabotava, eu me auto-limitava, porque eu não queria ver uma coisa que existia. Isso daí já é uma ferramenta boa quando você se auto-avalia e fala, poxa, eu estava errado. Então, creio que a maçonaria, num contexto geral, hoje ela busca o aperfeiçoamento do caráter humano e principalmente da psique, o desenvolvimento da psique humana para que ela sobreviva a esse nosso mundo que hoje ele é extremamente rápido, ele evolui aos passos largos e quando a gente se vê, você já ficou para trás e você se acha excluído. Isso não é verdade, porque tudo tem tempo de se adaptação. É o que acontece as pessoas que têm esse subjugamento. Nada mais é importante que elas venham nos visitar, venham nos conhecer, que aí elas começam a entender, vai falar, nossa, mas é muito parecido, mas só que vocês tocam mais nessa parte. Mas eu consigo enxergar hermetismo dentro do rito escocês. Existe. No rito de York, muito. Em todos os ritos os quais eu pratico, tem pessoas que enxergam isso daí. Isso daí essa sensação da egrégora propriamente dita já é algo hermético. Quando eu penso, vibro na mesma vibração que você, nós estamos ali causando um efeito positivo de frequência ou até negativo, dependendo do que nós estamos fazendo. Mas eu não vejo, eu vejo normal eu vou colocar subjuga, mas quem vai lá e prova, o irmão Douglas Gaish fala isso sempre, o nosso sereníssimo doméstico, ele fala, bebeu a água do Nilo, não quer mais parar de beber dessa fonte. E é bem a real mesmo, é que ele, quando enxerga, e também deixar bem claro, aqui ninguém quer puxar ninguém de outros lugares para vir para cá, não, nós estamos abertos para visitação, para que os irmãos venham e conheçam o rito propriamente dito, que as pessoas perguntem, tem nossos perfis para isso, para tirar dúvida. Eu creio que tudo hoje a gente tem que matar a curiosidade, tem que buscar o porquê eu acho que não é raso. E aí você vê que não é tão raso, né? Então, na realidade, nós temos conhecimento e vamos que vamos. Esse é o bom do maçom, né? Porque todo maçom ele é questionador, ele questiona, ele inquire a verdade. Sim, sim. O maçom ele não está satisfeito. Então, por exemplo, se eu vou numa determinada religião, eu não vou eu estou aberto para ouvir. Exatamente. Mas eu sou questionador. O porquê? Eu tento entender o porquê daquela situação, o contexto daquilo, para que eu possa expressar uma opinião, mas uma opinião sem fazer juízo de valores. Aí é que está. Exatamente. Sem julgamento. Porque eu entendo, por exemplo, muitos podem não concordar e é direito de todos, sabe? Eu entendo religiões como formalidade de homens, por exemplo. Tá? Formalidade, você se identifica com um determinado grupo, você vai lá e você faz parte. Dependendo do teu momento emocional, aquilo ali vai suprir aquela determinada lacuna, ausência, carência, e vai te ajudar, de certa forma, a desenvolver essa tua espiritualidade. Exatamente, para isso que serve religião. São grupos, sabe? Então, assim, eu posso frequentar, mas ninguém tira o meu direito de questionar. Por quê? Eu entendo que, Fábio, não existe verdade absoluta. Não existe. Não mesmo. Todas compõem uma única verdade.
Então eu vejo a religião como galhos de uma única árvore, todas apontando para o mesmo lugar. O cristão pode não concordar, mas é direito dele não concordar, porque ele não é obrigado a enxergar o mundo através dos meus olhos. É que eu me livrei de travas, você se livrou das travas. Então nada me impede de buscar, de ir além. Por exemplo, embora eu trabalhe a fé judaica, mas eu não me limito apenas aos conceitos. Eu busco conhecimento no hermetismo, na parte filosófica, na neoplatônica. Eu viajo por outras culturas, até mesmo religiosas, para poder entender e respeitar. E é isso que está. Quando nós falamos de maçonaria, nós falamos de uma diversidade de ritos, de riqueza cultural, cada um se moldando a determinada cultura. Nós temos um rito escocês antigo e aceito aqui no Brasil que é único, diferente do que é praticado nos Estados Unidos. Os rituais podem ser os mesmos, mas usos e costumes são diferentes, até mesmo do que é praticado na França. E isso demonstra a riqueza cultural, porque o rito ele se adapta ao local, à realidade cultural daquele povo. Essa é a riqueza da maçonaria. Muitos não entendem isso. Tem alguns que querem padronizar. É tanto rito que ninguém se entende. Deveria ter apenas um único rito. Isso é condicionar a maçonaria a uma caixinha de fósforo. Seria a mesma coisa que eu tivesse uma única visão de Deus, eu estaria condicionando o Criador a um mundinho na qual ele não cabe, porque ele é ilimitado. Exatamente. Não, mas talvez, creio eu, não hoje, né? Falando usando a maçonaria como essa ferramenta de entendimento, né? Que é isso que nós buscamos em tempos memoriais, seria o seguinte: é que a maçonaria começa, você dentro de uma reunião maçônica, de uma sessão maçônica, você tem todas as religiões lá dentro. Eu sou católico, sim. Você está dentro do judaísmo, você tem alguns irmãos que são aquelas, como que as religiões de... matriz africana. Matrizes africanas e tal, mas só que todo mundo está entendendo o que está acontecendo ali. É estranho, né? Ali todo mundo se entende. Ali todo mundo está enxergando o caminho. Agora, eu não entendo porque quando nós saímos de lá, por que começam alguns embates? Não entre os irmãos, mas em relação a outras religiões. Mas eu creio que nós buscamos sempre o mesmo entendimento, buscando... o caminho já existe, mas conseguir ser buscador deste caminho, né? E principalmente, eu acho que hoje a nossa palavra de ordem nessa live aqui é destravamento, né? É buscar esses destravamentos. Talvez eu acho que hoje, até para os mais jovens, o que falta é destravar. Mas Olha, o Edu falou algo muito interessante aqui. Olha o que o Edu falou. A verdadeira religião é aquela que se prova pela inteligência e se justifica pela razão. São palavras de Eliphas Levi. Muito interessante. E é justamente isso. É justamente isso que ele está falando. E detalhe, quem é Eliphas Levi, né? Se você for... Está muitos considerado um lunático, mas um grande estudioso dessa parte da religiosidade humana, inclusive dentro da maçonaria. Olha que coisa interessante. Gente, todo mundo acusa a maçonaria de adorar Baphomet. Eu ia falar disso, tá? Mas vamos lá. Nós vamos entrar nesse assunto. Primeiro, Baphomet nunca foi e nunca será um símbolo maçônico. Baphomet é um símbolo esotérico ocultista, que não foi criado por Eliphas Levi. Não foi. Ele foi repaginado por Eliphas Levi. Tá? Ele foi repaginado. E ele é um símbolo de dualidade. Ou seja, macho, fêmea, bem, mal, luz, trevas. E todo esse conceito das polaridades. Tá? Ele é um símbolo que ele não é uma divindade. Gente, não é uma divindade e nem um ser sobrenatural. Ele é uma junção de vários arquétipos que transmite conhecimento através dessa leitura. É como se fosse
desenho onde você coloca peças de vários quebra-cabeças ali e você monta uma imagem que vai transmitir um determinado conhecimento. Só que ele é inexistente na maçonaria, tá? Em todos os seus ritos. Agora a pergunta, Fábio, Baphomet, ele existe no rito de Mênfis? A visão Baphomet, não. Já fizemos estudos específicos para desmistificá-lo, mas ele é uma figura, olhando sem maçonaria, tá? Ele é uma figura hermética. Se você olhar bem ele é uma figura hermética. Se você fizer um estudo hermético, ocultista ou numa outra vertente, você vai ver que ele é uma figura hermética. Ele tem as 7 leis herméticas moldadas nele, mas não tem nada a ver com maçonaria. Num passado distante foi usado sim para espantar. Isso daí as histórias maçônicas que a gente escuta, mas não tem nada a ver no rito de Mênfis, basicamente, de falar de adoração, material de estudo de toda a maçonaria, porque a gente tem que passar para os novos iniciados quem é Baphomet, mas não tem nada. Eu creio que nenhuma... Eu falo isso porque muitos seguidores falam assim, você vai descobrir maçonaria quando chegar no grau 33. Bom, você tem o grau 33 do rito brasileiro, que não tem Baphomet. Você tem o grau 33 do rito adoniramita, que não tem Baphomet. Você tem o grau 33 do rito escocês antigo e aceito, não tem Baphomet. Tá? E você tem o grau 33, que vai até o grau 97 e o grau 98, que é o grande hierofante. Não, só tem isso até só o 97. Eu sou 95. Só até o 97? Até o 97. Mas tem vertentes que vai até o 98. É justamente o Mizraim, que tem essa vertente de Mizraim, que eles trabalham a parte magística, vamos bem dizer assim, né? A parte dos trabalhos dentro da pirâmide, que há necessidade de um sumo sacerdote. Então, o rito antigo e primitivo de Mênfis e Mizraim, ele é um rito mágico e teúrgico? Sim, de certa forma, sim. Ele não faz... Então, ele vai à contramão da maçonaria tradicional. Exato. Por isso que tem a vertente mista, ou feminina. Porque eles trabalham, não vamos falar magística, mas o estudo da magia em relação às pirâmides do Egito. Porque tinha. Então, não é um estudo prático. Não é um estudo prático, é um estudo filosófico. Filosófico da magística, exatamente. E aí você precisa, assim, simbolicamente, ter um sumo sacerdote, que aí você entra os graus 98, 99, 100. E eu já conversei com o irmão que era 100, foi muito tempo 100, mas ele não, depois que ele foi ver o que ele estava fazendo, ele falou, parei com esse negócio. Não é o que eu estou procurando, e voltou para o rito escocês antigo e aceito. Não sei se o irmão conhece, o irmão Caio, que era do Gombe. Não sei se o irmão também estuda bastante. E aí ele fez um puta trabalho em cima do rito para o Gombe na época, para o Grande Oriente Maçônico do Brasil. E lá ele chegou, falou, não é isso que eu quero, agora eu entendi. Porque justamente ele foi vítima de compra de grava. Eu te dou os rituais. E quando ele foi estudar os rituais, ele falou, Fábio, isso aqui é magia. Aí eu falei, não é magia propriamente dito, porque aqui você só está estudando o porquê da magia, porque eles trabalham com ressuscitação, os conceitos de sol, chuva, aumentar e diminuir, fala até um pouco sobre... Eles têm lá uns termos deles dentro do Egito, mas era só o estudo filosófico daquilo que era aplicado no Egito. Porque o Egito era mágico, ele é mágico até hoje. Então eles estudam esta parte específica da magística dentro do rito. Vamos falar disso agora, rapidamente. Se você pegar os altos graus do rito antigo primitivo de Mênfis, ele estuda a maçonaria dentro de algumas culturas e dentro de algumas situações. E em algum momento nós vamos falar sobre água, fogo, terra, natureza, e isso daí é alquimia. Para alguns, alquimia é magia, ou não? Então seria... Para muitos, tudo é magia. Exatamente. Justamente, para quem está fora da caixinha, independente de maçonaria, e vamos tirar a maçonaria da equação agora, nesse momento, tá? Para vocês que estão assistindo o canal, agora o que eu vou falar, eu vou deixar a maçonaria de lado, tá? Nada aqui é um conceito maçônico. Mas para muitos, o ato de falar é um ato mágico. Por quê? Porque você está utilizando a verbalização.
E a própria Sagradas Escrituras, ela fala que o mundo foi criado através do verbo. Exatamente. Então, o fato de eu me expressar, de eu falar, o fato de falar, me expressar, eu já estou fazendo magia. Por quê? Magia ela tem a ver com pensamento, sentimento e ação. E muitas vezes a ação se traduz em quê? Em palavras. Palavras, sim. Né? Eu penso, eu sinto e eu externalizo. Isso é um conceito mágico simples. É básico isso. Exatamente. Não, mas para você ver que o conceito de magia, para muitos, eu também gosto muito de falar sobre isso, não significa. Vamos colocar assim: magia é uma coisa, feitiço é outra. Podemos dizer assim. Bruxaria também é outra, são coisa. Coisas completamente diferentes. Nossa, exatamente é isso daí. Essa definição que você falou é total, é bem isso mesmo. E é isso que acontece dentro dessa vertente do rito egípcio, que é estudo da magística, do simbolismo mágico. Nada mais. Mas não tem nada. Eu cheguei a ver alguma coisa. É errôneo falar esse tipo de coisa, né? Da magia propriamente dito. O estudo mágico é uma coisa. Eu acho que tem tudo a ver, mas a vida, a concepção da vida é uma magia. Você concorda comigo? Se nós pegarmos dois seres que se amam, vamos colocar assim, ali dentro da sua união, nasce uma pessoa. Agora gera essa não, ela é tão verdade que isso era muito forte, muito presente na própria vida de Aleister Crowley. Sim, sim. Que lidava com magia sexual. Tá? Agora vamos tirar a magia da conversa e vamos voltar para a maçonaria, que não tem nada a ver com isso. São conceitos diferentes. Tá? A maçonaria, ela nada mais é do que uma fraternidade, sim, tá? De homens que buscam o aperfeiçoamento do caráter moral. Tá? Nós buscamos o desenvolvimento. Essa é a nossa maior batalha. É lutar contra nós mesmos. É buscarmos a lapidação, esse autodesenvolvimento através de boas obras, boas ações. E fé, meus amados, nós trabalhamos em local de culto. Por isso que nós falamos que na maçonaria nós não fazemos acepção de pessoas. Jamais. Tá? Então, se o irmão ele é judeu, ele vai ser muito bem recebido. Se o irmão ele é católico, seja romano ou ortodoxo, ou seja anglicano, não importa. Ele vai ser muito bem recebido. A fé dele não vai ser maltratada, desconsiderada em nenhum momento. Até porque nós temos uma máxima, não discutimos religião dentro de loja. E muito menos política partidária, ideológica. Isso não existe nas reuniões maçônicas regulares, durante os nossos trabalhos, isso é proibido. Agora, o que o irmão faz da porta para fora, após o término da reunião, é um problema pessoal dele. Se ele é alinhado com esquerda politicamente, ideologicamente, se ele é alinhado com direita, centro, isso é um problema dele. A maçonaria não se mete nisso, ela não vai entrar nesse ponto porque ela é neutra. E em questão de religião, a mesma coisa. Tá? E por que nós utilizamos o nome Grande Arquiteto do Universo? O pessoal chama de Gadu, achando que Gadu é uma divindade. Gadu é uma sigla, não é divindade nenhuma. Grande Arquiteto do Universo, ele é uma nomenclatura que nós usamos para nominar o Criador. Então, por exemplo, para o judeu, quem é o Criador? É Deus Todo-Poderoso, Adonai, Hashem, como você queira chamar. Para o cristão, também é Deus, através do Pai, Filho e Espírito Santo. Para o muçulmano, é Alá. Então, eu não vou ficar chamando o nome de determinada divindade dentro de loja. Eu vou usar o nome de Grande Arquiteto do Universo, para que não cause estranheza entre os irmãos. E para você, Jesus, que seria o verbo encarnado de Deus, aquele que fez todas as coisas, ele é o arquiteto. Para
mim, Hashem, o Todo-Poderoso, Deus é o arquiteto. Para o muçulmano, Alá é o arquiteto. Isso deve ser respeitado. Então, a maçonaria, ela não relativiza nada. Ao contrário, ela respeita o direito de cada homem praticar livremente a sua fé, sem barreiras, sem imposição. Tem muitos irmãos leigos que viram assim: ah, mas você não aceita Jesus na maçonaria? Não! E nem é a função da maçonaria. A maçonaria não tem que pregar nada, ela não tem que salvar ninguém, ela não tem que condenar ninguém, ela é uma instituição filosófica, uma fraternidade, uma faculdade do pensamento, onde ali, dentro dessa faculdade, eu tenho vários cursos. Assim como uma faculdade tem curso de administração, tem curso de engenharia, lá na maçonaria nós temos o curso do escocês antigo e aceito, do adoniramita, do moderno, do brasileiro, inclusive. Hoje eu estou no rito brasileiro, na loja Barão de Mauá, né? Estou aprendendo uma ritualística fantástica, meu caro irmão. Eu não tinha noção da peculiaridade, das peculiaridades do rito brasileiro. É um rito cheio de detalhes, tá? E muito bonito. E eu estou tendo uma experiência ímpar em fazer parte do rito brasileiro. Estou aprendendo muito. E eu gostaria de mandar aqui um abraço para todos os irmãos, tá? Da loja Barão de Mauá. E também para os irmãos da minha antiga loja, por que não? Ao venerável mestre Vitor, ao nosso irmão Clodoaldo, Rivela e todos os irmãos da Confraria Maçônica Santista, que foi a loja pioneira do Rito York aqui em Santos. A primeira a trabalhar no Rito York americano. Americano, sim. Sensacional. Isso. Hoje, a gente fala americano para desvincular, porque no passado chamavam-se o ritual de emulação de rito de York, erroneamente, ritual de emulação em inglês. E foi criado, ou melhor, ele foi desenvolvido entre 1809 e promulgado em 1813, através da formação da Grande Loja Unida da Inglaterra, tá, chamadas lojas de promulgação. E é um ritual simples, prático, objetivo e bonito. Já o Rito York, ele manteve essa estrutura, né, do rito antigo inglês, tá, dos irmãos das lojas antigas, que eram escocesas e irlandesas, mas ele foi apenas reestruturado por Thomas Smith Webb, tá, e publicado em 1797. Então, é um rito de uma preciosidade muito grande. Não é melhor do que nenhum outro rito, mas ele tem a sua riqueza. E vale muito a pena para quem tem curiosidade e visitar uma loja do Rito York. Então, a todos os irmãos do Rito York, que agora eu chamo de americano para diferenciar, meu grande abraço, meu beijo, né? E para os irmãos de Memphis, cara, assim, eu acho que, eu espero que futuramente seja um rito que ele seja trabalhado nas grandes obediências regulares e reconhecidas, por conta da profundidade desse rito, né? Infelizmente, no momento, ele é um rito que ele não é trabalhado. Sim, não. Se não me engano, não sei se você tem essa informação, algumas grandes lojas do Nordeste estão trabalhando o rito antigo primitivo. Pernambuco, principalmente. O grande, eu vou além, onde chegou para mim. Irmãos do Grande Oriente Pernambuco estão trabalhando, sim. Há uns 2 anos atrás, quando nós fazíamos parte do Soberano Santuário, do Rito de Memphis, que era o nosso grande hierofante, era o Rogério Navarro, chegou ao nosso conhecimento que existia uma força-tarefa do Grande Oriente, que eles estavam buscando conhecimento nesse rito, mas realmente para trazer essa fuligem histórica dele e regularizar desse Grande Oriente. Porém, eles não conseguiram. Por quê? Exige muito estudo e você tem que ir até os lugares e receber os graus. Não é simplesmente você procura, achei. Olha, eu sou do Grande Oriente, de tal lugar, e eu quero trazer esse rito para o Brasil
E como que eu faço? Não, você tem que vir aqui, se matricular lá dentro desse soberano santuário do país que fosse, que eles tinham como base, se não me engano, o italiano, e participar das sessões, né, para receber os graus. E eles não tinham essa disponibilidade deste tempo. Mas eu creio que, do jeito que as coisas andam aqui, eu acredito ainda na agregação, né, de todas as potências, indiferente de onde você esteja, você pode visitar, pode conhecer os irmãos e tudo mais, que isso é muito bom, que esse rito, sim, vai ser estudado no Brasil. Eu creio que meus netos devem conseguir ver algo desse tipo, mas eu creio que sim, eu acredito que sim, viu, Fernando? Eu acho que, como você mesmo disse, o rito de York, ele tinha as suas peculiaridades ou as suas confusões, e hoje está muito bem pontuado, porque você foi uma pessoa que trouxe, você me contou o nome do irmão, não me lembro agora o nome dele, que foi o que ensinou para você, que te passou toda essa parte da maçonaria dentro da sua vida inicialmente, mas eu creio que nós vamos conseguir, sim. Eu acho que todos os ritos vão ter seu devido reconhecimento, eu creio que potências vão conversar mais, vamos ser todos potências e vamos fazer igual é feito lá fora. Vamos trabalhar pela maçonaria, não pela minha potência, não pela sua potência, não pela minha loja. Vamos fazer em nome da maçonaria, que eu acho que isso que falta hoje aqui no Brasil. Trabalhar pela maçonaria. Somente isso eu acho que é uma equação tão simples, né? Que resolveria os problemas. Eu concordo com você. Eu acho que o maçom ele tem que estar distante da questão política, tá? Não é porque a minha obediência não reconhece, por exemplo, a sua obediência, né, por conta de tratados, de visão política, que eu devo destratar você como maçom ou te tratar como espúrio irregular. Isso não pode existir. Sem dúvida. Tá? Eu penso o seguinte, tem uma questão, óbvio, de oriente, de obediência. Quando o maçom entra em determinada obediência, ele tem que seguir os usos e costumes daquela obediência. Isso é fato. Ele tem que se submeter à casa onde ele entrou, e eu concordo com isso. Tá? Então, por exemplo, se eu aceitei entrar numa obediência regular e reconhecida, e ela não permite a visitação, por exemplo, com a grande loja, eu devo respeitar isso. O que eu não posso é destratar você arrumando uma briga que não é minha. Sim. Eu vou te tratar nós também, como irmão. Como nós conversamos... Então, eu vou te tratar como irmão, vou te abraçar como irmão, você entendeu? Nós vamos confraternizar com o irmão, nós não podemos não nos intervisitar, mas nós temos esse relacionamento, essa força que nos une. Por isso que a maçonaria é universal, ela está sobre todo o globo terrestre. Né? Então, Exatamente. Por conta disso, não importa a obediência que você esteja, fora da obediência, nós somos irmãos Sim. também. E muitas vezes nós vamos confraternizar, nós vamos nos abraçar, e eu vou te tratar como um membro da minha família. E isso é maçonaria, eu não fazer distinção de irmão por conta de obediência. Respeito a minha obediência, respeito os limites até onde eu posso chegar, mas eu entendo que, independente de questões de visões políticas, nós somos irmãos. E isso daí, sabe, vale mais do que qualquer coisa. Até porque, Fábio, quando bate a doença, tu não vai perguntar qual oriente que tu é, qual oriente que o cara é. Não vai, cara. Fernando, você sabe que a gente está à frente de uma administração, né? Então, a única coisa, às vezes, daí uma postura minha, tá? Eu tira grão-mestre, tira potência, isso aí é o Fábio falando, o irmão Fábio falando. O que às vezes eu demoro a entender, mas aí depois a gente acaba entendendo, porque você é levado a entender goela abaixo, vamos bem dizer assim. De repente você tem um irmão de uma determinada potência que ele foi iniciado dentro das lojas independentes, igual é a minha potência. E ela é taxada, você sabe muito bem disso, eu tive um problema um tempo atrás com o Grande Oriente aí. E o que acontece? De repente, um irmão da minha loja é convidado, ele fala, não, eu tive um convite do Oriente tal e eu estou indo para lá. Eu só juro, isso aí é a única coisa que eu gostaria, eu deixo registrado sempre, olha que eu já conversei
com algumas autoridades de outros orientes e eles não sabem me explicar essa diferença do samba e do pagode, né? Que eu falo que ninguém sabe qual a diferença do samba e do pagode. O blues tem sua diferença, o jazz tem, o rock tem, mas o samba e o pagode ninguém consegue explicar. Mas vamos lá. Por que um obreiro de uma determinada potência independente não é aceito para visitação, mas quando ele se regulariza, a nossa documentação é perfeitamente aceita. E ele não é nem feito uma nova iniciação, ele só é regularizado naquele lugar. Eu gostaria de que alguém, um dia, alguém entrasse dentro das redes sociais ou chamassem a gente para uma live com todas as potências e explicasse o que acontece. De repente, igual você falou, é taxado, mas de repente ele está dentro. Eu não aceito esse tipo de política. Eu vou dizer uma coisa para você, não é uma regra, viu, Fábio? Não é uma regra, porque existem hoje, e eu posso falar com experiência de causa, que assim vai de acordo com a situação. Sim, hoje, não. Quando um irmão de uma obediência independente, ele quer entrar, por exemplo, numa grande loja ou no Grande Oriente, vai ser averiguada a documentação dele. Okay. Tá? E aí pode ser feito o exame, tá? O exame de grau para saber se aquele irmão ele tem condições, ele está apto a aquele grau, se ele tem conhecimento para ser regularizado naquele grau, mas ou ele vai iniciar de novo. Tá? Sim. Não, muitas vezes rapidinho, muitas vezes ele é iniciado de novo. O que acontece é o seguinte: nós vivemos um momento da maçonaria hoje que, infelizmente, é uma verdade, Fábio. Existem muitas e muitas obediências que vendem graus. Você sabe muito bem disso. Sim. Vemos uma realidade de maçonaria virtual que se sente reconhecida, mas na prática ela não é reconhecida porque o certificado dela não é válido. Você, por exemplo, você sabe muito bem, se um irmão de uma obediência que ela é virtual bater na porta da tua loja, ele vai iniciar de novo, sem concorda? Dúvida. Claro, porque não é válido. Não mesmo. Entendeu? Também não é válido porque você não sabe a origem daquilo. Exatamente. Então é preciso determinar a origem. E hoje você vê níveis de conhecimento, o nível de conhecimento dos maçons hoje caiu muito, demais, irmão. Demais, muito. Concordo com você. E é uma briga, porque nós vivemos numa realidade onde o jovem que entra na maçonaria mal sabe interpretar um texto. O Fernando, nós temos hoje... Isso é grave, irmão. Nós vivemos uma realidade social... Advogados que não sabem escrever. Sim, nós vemos uma realidade onde que o sistema educacional está péssimo. Péssimo, sem dúvida, concordo com você. E as pessoas hoje estão muito dependentes. Hoje eu vejo pessoas dependentes do chat GPT, irmão, não consegue escrever um texto. Sim. É lamentável isso. Nós, no nosso congresso, eu fui armado, né? Eu fiz uma brincadeira lá que eu estava armado, mas eu falei, todos estão armados. E eu mostrei a arma, né? Eu mostro essa arma o tempo todo, né? Tá aqui a nossa arma hoje. E dentro dessa arma tem as propriedades delas. Eu estava falando hoje sobre o chat GPT. É um absurdo as pessoas estarem usando de forma desmedida, onde você bate o olho no texto, você vê o que é inteligência artificial. Ele não se dá nem o capricho de abrir esse texto e fazer algumas observações ou mudar algumas palavras que ele não conhece. Isso daí para mim é muito grave. Mas isso daí é uma coisa que você mesmo disse uma vez para mim, que no Evangelho de Jesus existia uma caixa onde o povo... Lembra que você me contou algo desse tipo? E é isso que está acontecendo. Essas caixas estão acabando com a gente. E nós, eu creio que a maçonaria é a ferramenta da humanidade para libertar as pessoas disso. Somos livres pensadores. Eu não preciso dessa caixa. Eu não uso essa caixa. Eu uso sim para criar fotos, porque eu tenho uma ideia, eu não consigo achar e eu coloco lá. Eu acho assim, eu acho assim, o amigo ele quer usar o chat GPT porque de repente ele pode ter até boas ideias,
e ele quer usar o chat GPT para corrigir o texto dele, Sim, como um ótimo. fator de correção, é ótimo, porque já que ele tem boas ideias, ele não consegue expressar essas ideias no papel, então ele vai ali, ele escreve, digita e manda para o chat corrigir. Eu acho até isso válido. Sim, sim. Que a ideia foi dele, mas foi corrigido pelo chat. Até aí tudo bem, porque impede do camarada me colocar essas perguntas que eles me colocam na caixa de texto, que só Deus na causa, irmão. Eu me divirto, né? Eu já te falei que para mim é quando eu dou mais risada no meu dia. E pior é as caras que você faz. Você não tem ideia. Eu vou começar a printar as caras e mandar para você fazer figurinha, porque as suas caras são as melhores. É incrível, irmão. É incrível. E na maçonaria nós aprendemos que o maçom ele tem que aprender a lidar com a gramática, com a retórica e com a lógica. Ele tem que ter uma boa gramática, ele tem que ter uma boa retórica, mas se ele não tiver um pensamento lógico, tudo isso cai por terra. É a tríade perfeita. Então tem que haver o equilíbrio entre gramática, retórica e lógica, né? Mas você vai conversar com um jovem hoje, você vai fazer um exame de grau, o camarada não sabe nem o que ele está fazendo ali. Aí ele chega, por exemplo, num Grande Oriente, numa grande loja, ele vai iniciar novamente. Aí você tem irmãos muito bons também, por outro lado, e aí vou entrar nesse quesito que você fala, que ele resolve sair da obediência independente e querer ir para uma obediência regular e reconhecida, né? E aí, o que acontece? Além da verificação da documentação, há a possibilidade do exame, sim, tá? Mas vai depender da loja. E aí ele foi examinado e ele tira 100%, foi um amigo, um cara... não tem o que fazer, entendeu? Iniciar um amigo de novo com uma bagagem de conhecimento dessa, às vezes é você desmotivar o cara, fazer o cara desistir de maçonaria. E não é uma questão de ego, é uma questão de esforço, tempo, sabe? Porque para você atingir um determinado nível de conhecimento dentro da maçonaria, isso leva tempo. Exatamente. Estudo, esforço. E aí o amigo ele se sente inferiorizado, porque ele fala, meu, eu dediquei tempo, esforço, passei em tudo, mas eu vou ter que iniciar de novo. Isso aconteceu comigo. Você já me contou essa história. Isso aconteceu comigo já uma vez. Então, assim, e eu me submeti, entendeu? E fui. Não tive medo, entendeu? Porque eu entendo que maçonaria é algo pro resto da vida. Exatamente. Para mim também eu não teria nenhum problema. Uma faculdade que nunca acaba. Que nunca acaba. E, enfim. Mas eu acredito que futuramente isso vai mudar. Eu também acho. Né? Eu boto fé. Eu sempre falo, as obediências que são independentes, elas devem ter toda a sua documentação legal. Claro. É importante elas estarem de acordo com as leis do país. Se querem trabalhar com maçonaria, devem ter seus estatutos de atas bem redigidos, tá? E deixando claro o seu posicionamento, tá? Uma potência ela pode não ser reconhecida, mas ela tem a obrigação de trabalhar segundo as leis do simbolismo, as constituições de James Anderson, tá? Seguir as nossas landmarks e os 8 pontos de regularidade da Glória. Pronto. Tá? Você seguiu isso, seguiu fielmente a lei do simbolismo, não vende graus, você não dá intertício de graça, que isso é a venda de graus, exato, né? E compara a venda de indulgências. Mas você não vende graus, você respeita toda a cerimônia, todos os detalhes, você ensina corretamente, você pode trabalhar tranquilamente. Exatamente. Sabe? Concordo com você. Eu falo para você, eu falo para você, eu falo para todos os irmãos aqui, tá? Independente da minha visão hoje, da minha obediência hoje, que eu respeito, tenho uma profunda admiração e respeito, né? Mas eu falo, se você trabalha tudo isso, meu irmão, tá? Por mais
que eu não possa te visitar por esses detalhes, eu quero dizer, você é meu irmão, meu amigo, e eu te É isso reconheço. que nós temos. E eu falo isso para Eu, todos. Você é meu irmão, meu amigo, e eu te reconheço. eu quis Podemos só... não trabalhar juntos, mas somos irmãos. Eu só quis Porque falar... existe um laço invisível e indissolúvel que nos une. Agora, se você não entende essa... e eu falo isso para quem está aí ouvindo, tá? Porque tem gente no canal aí que é preconceituoso, tá? Que faz separação. Se você não respeita o ponto de vista alheio, se você não entende por que o irmão ele está no Oriente Independente, se você não respeita o posicionamento dele, se você taxa o irmão sem conhecer, simplesmente pelo teu ego, você não é meu irmão, você é primo. Exatamente. Tá? Não, é só que eu quis pontuar Porque irmão sobre... respeita irmão. Irmão não fala mal de irmão. Irmão abraça o irmão. Independente de obediência. Eu não visito, eu sempre deixo isso claro, porque é fato, embora nós tenhamos política diferente, não podemos ter intervisitação, mas eu te respeito, eu te admiro, eu sei do seu caráter, eu sei do seu amor por maçonaria, e você é meu irmão e meu amigo, e ninguém vai dizer o contrário. Exatamente. Concordo plenamente com você. Entendeu? Porque tem que haver o respeito. Tem que haver o respeito. Tem que haver esse negócio de parar de ficar xingando o outro. Ah, você não é reconhecido, eu não quero saber de você. Ah, você não é meu irmão, você é primo. Para com isso, cara. A gente tem que viver unido. A maçonaria, se ela não mudar o posicionamento, se os irmãos não mudarem essa cabeça de separação, entenderem que fora de loja todos nós somos irmãos, né? Nós não devemos levar a questão da obediência para fora de loja. Vai haver uma guerra. Já está vendo separação para lá e para cá. Acabou. Exatamente. Oi, irmão. Irmão, eu sou do Oriente e tal. Irmão, Deus abençoe você. Você é meu irmão. Gosto de você. Você entendeu? Me visita. Pô, irmão, não posso te visitar, mas, eu te amo. Você mora no meu coração. O que precisar e eu tiver no alcance do meu braço, que é isso que muita gente não entende, você faz aquilo que está no alcance do seu braço, você não vai além, porque se você for além, você gera prejuízo a você e a sua família. Você vai lá e abraça o irmão. Bom, mas estamos aqui para falar do rito de Mênfis. E só colocar uma vírgulazinha, nós entramos nessa parte administrativa só para causar, mas vamos voltar para a maçonaria. Exatamente. Isso daí eu adoro fazer, sabe? Mas vamos que vamos. Sim. Eu quero dizer, eu amo todos os irmãos. Olha, eu tenho muitos amigos e irmãos no Grande Oriente do Brasil, são amigos queridos, tá? Respeito a política do Grande Oriente do Brasil, respeito a política da CMSB das grandes lojas, da Comab, da Confederação, respeito a política da grande loja de maçons livres e aceitos do Brasil, e a política de outras obediências maçônicas. Eu respeito. E isso é fundamental. Só para a gente encerrar esse assunto, tá? Então, todos nós somos irmãos, independente da barreira que nos impede de nos visitar, mas somos irmãos, amigos, companheiros, e é o que conta, é o que importa, né? Sempre. É isso aí, Fernandão. Sim, mas me fala um pouquinho mais dos graus filosóficos. Eu tô muito curioso. Como é que é a escada iniciática a partir do grau 3 no rito de Mênfis? Ela se dá igual ao rito escocês antigo e aceito? Como que eu posso explicar? Elas se equiparam, como todos os ritos têm equiparação, porém nós temos uma divisão um pouco diferente dos 33, aí porque a gente voa lá depois do 33, né? Então vamos lá. Nós temos os capítulos Rosa Cruzes, né, que eles vão do 4 ao 18. Aí depois nós entramos pouca variação do rito de Mênfis para o escocês antigo e aceito. Do 19 ao 43 é chamado Senado de Filósofos Herméticos. Até o 33 nós fazemos rito escocês como se deve, como tem que ser, porque é a base do filosófico.
dentro de suas variações, é a base do filosófico. Porque se você não entender até o 33, não tem por que subir para o 34. Né? Tem que tomar cuidado, você tem que colocar a campainha quando eu começar a falar Então segredo de grau, você peraí, bate aí. vamos ver se eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Só muda a parte estrutural, a divisão dos capítulos. Exatamente. Por exemplo, no escocês antigo e aceito tradicional, nós temos as lojas de perfeição, que vai do 4 até o 30, até o 14. Depois do 15 até o 18, nós temos os capitulares. Exatamente. Então, os graus são os mesmos. Só que muda apenas isso. E outra curiosidade é o seguinte, nos altos corpos do escocês, nós temos os graus de transmissão. Nós temos os graus iniciáticos, mas também temos os graus de transmissão. Isso acontece no rito de Mêmfis? Todos os graus são iniciáticos? Como é que é? Não, também ela segue a mesma risca, né? Mesmo porque quem fez a reestruturação dos graus filosóficos que nós seguimos foi John Yacker, que nada mais ele era um grande inspetor, então ele era um 33 nato, ele foi buscar, ele foi trazer esse rito dos irmãos Benarrites e trouxe para a nossa realidade, que é usada até hoje. Então, nós temos os graus de comunicação depois do 34, mas temos os graus de comunicação também. E detalhe, apesar que os graus de comunicação, eles são tão ricos quanto os do escocês. Porque ele tem grau que você é comunicado no átrio. Você já imaginou você ir para uma sessão, no átrio é feito a comunicação do grau e você vai embora? Você nem entrou na loja. Porque dentro do rito de Mêmfis, tudo é maçonaria. O ágape é maçonaria, mas é maçonaria mesmo. O átrio é maçonaria. Essa nossa conversa é maçonaria. Então, é muito interessante que dentro das comunicações você começa a entender tudo o que acontece em volta e o que diz com maçonaria. Por isso, a parte gnóstica e hermética dela é bem viva depois do 34 em diante. E sem contar que você vai buscar maçonaria em sapataria, alfaiataria, em algumas coisas que você acha que não existia. Maçonaria e tem. Dentro do navio tem uma maçonaria que ela é feita tanto no convés como nos porões, por incrível que pareça. Então é muito interessante isso daí. É que nem o rito de York. Eu chamo o rito de York, eu falo que ele é um rito de tragédia. Eu falo, porra, que tragédia? Como assim um rito de tragédia? Meu Deus do céu! Porque, primeiro é o seguinte, o rito de York nós não usamos templo. Sim. É salão de loja. Ótimo. Tá? Os utensílios sagrados, para nós, é o livro das Sagradas Escrituras. Acabou. Está ali com a nossa ferramenta usual, o esquadro compasso, que é a ferramenta de trabalho. Então, o rito de York, eu posso utilizar ele, e ele é utilizado em porta-aviões americanos. Sim. Tá? Porque existe lojas maçônicas em alguns porta-aviões, se não em todos, né? Fazem reuniões maçônicas em porta-aviões, tá? Em navios também, de guerra americanos. Tá? Você pode deslocar o livro das Sagradas Escrituras e fazer a loja em uma tenda, ao céu aberto, num celeiro. Eu posso, de repente, trazer para minha casa aqui, se o espaço for adequado, e ali eu posso reunir pessoas e montar e fazer uma loja, porque é um rito que ele se adequa a diversos ambientes, né? Então, por isso que eu falo de tragédia, porque um rito que ele pode ser e foi utilizado em meio à Guerra Civil americana, né? E isso é bem difícil, porque muitos ritos eles dependem de templos, né? Espaços que eles têm como sagrados para poder atuar, trabalhar. Embora tenha essa conotação de sagrados, mas todo o conhecimento é filosófico, tá? E, enfim, no rito de Mêmfis, ele ainda necessita desse espaço sagrado que representa templos egípcios, é isso? Tá. Aí que nós chegamos numa situação muito parecida com o rito de York. Quando nós falamos de utensílios, vamos falar assim, né, dos utensílios usados dentro de loja, a nossa loja ela é a céu aberto. Ela já é a céu aberto.
não Sim, sei, então, os ritos de Mênfis, eles são inversos aos ritos, os templos de Mênfis são inversos aos templos normais que nós conhecemos. Se você descer num templo de Mênfis, a entrada do átrio dele, você está dentro da pirâmide. Quando você entra no templo, você sai da pirâmide. Então, nós nossa, trabalhamos interessante. realmente dentro da natureza, né? Sem contar, eu vou falar algumas coisas que eu já vi na internet, né? Que nós falamos das 3 grandes luzes e tudo mais dentro de maçonaria. As nossas grandes luzes são outras totalmente diferentes, que elas estão ligadas na geração da natureza, né? Da geração de vida, que basicamente nós estamos falando de sol, lua e céu. Então, o templo maçônico do rito antigo primitivo de Mênfis é fora, ele é totalmente fora. Então, é muito engraçado isso daí. Mas ele é, como você disse, todo rito precisa se esconder, né? No nosso caso, nós não precisaríamos levar quase que nada, era simplesmente fazer a céu aberto. Como era feita as iniciações egípcias, nesse ponto o rito ainda mantém, entendeu? Olha que interessante, nosso irmão Leão César, meu amado querido irmão Leão da loja Barão de Mauá, ele diz o seguinte: religião nada mais é que a tradução do direcionamento dos conhecimentos de um grupo de informações que são cultuadas e estruturadas em grupos de pessoas. Interessante isso. Interessante essa visão, Leão. Gente, desculpa, eu estou com um pouco de dificuldade para ler, porque a letra é toda branquinha na tela. E aí o que acontece? Eu com essa luz aqui atrás de Imagina. mim e ainda sem óculos fica uma maravilha. Deixa eu ver algumas perguntas dos seguidores aqui para a gente responder, Fábio. Vamos. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Os irmãos hoje estão caladinhos, ninguém está fazendo quase pergunta. Quase nada. Boa noite a todos. Parabéns, irmão Fábio, Fernando, pelo bate-papo extraordinário. Irmão Marvin. O Marvin é da Augusto Benemete, da loja simbólica Discípulo de Mênfis do Miron, é nosso segundo vigilante. Irmão Leão da loja Barão de Mauá. Tem mais gente aqui da Barão de Mauá que eu estou vendo. Tem irmãos de tudo quanto é lugar aqui. Tem. Hoje... Irmão Tiago, meu venerável mestre, também está. Luiz Armando, que foi exaltado esse final de semana que passou. Nosso sereníssimo grão-mestre, né? Douglas Gaishi também. Gaishi está aqui. Irmão Rocha. Eu até falei para ele, eu falei para ele assim, entra na live hoje. Ele, meu irmão, tal. Falei, então vamos marcar uma próxima para falar com o irmão Douglas Gaishi aqui na live. Com certeza. E agora eu vou ver se eu consigo fazer essa live semanal. Opa, ótimo. Né? Já estou comprando os equipamentozinhos aqui para poder ficar mais tranquilo. Estou montando um espaço para estar fazendo as lives, para que a gente possa transformar isso numa rotina e levar essa ideia da mentalidade maçônica. Né? Gente, eu falo muito de mentalidade maçônica e eu tenho os e-books aqui no canal, tá? Mentalidade maçônica, a arte de pensar como um mestre, que fala muito das leis herméticas. Sim, tá? Conheço. É um livro que ele ensina você a utilizar as leis herméticas, a como utilizar na prática. Tá? Eu não estou querendo fazer uma substituição do Kybalion, não, porque o Kybalion é uma ferramenta única, tá? Mas é sim um complemento. Porque muita gente hoje estuda leis herméticas através do Kybalion, corpos herméticos, mas não sabe como utilizar essas ferramentas na prática. E o livro, o e-book Mentalidade Maçônica, Arte de Pensar como Mestre, ela dá uns insights muito bacana para quem quer aprender como utilizar as leis herméticas. Uma coisa, Fábio, que eu falo muito por conta do Mentalidade Maçônica, e é um livro que eu escrevi, eu aprendi muito com ele também, porque a gente aprende quando escreve, isso é muito importante, e a minha vivência é que muitas vezes as pessoas elas buscam obter coisas através da lei da atração. Porque eu penso, logo eu
crio. E não é bem assim. Ah, mas se eu olhar algo, pensar naquilo com todo o meu coração, com todo o meu sentimento, aquilo vai se realizar. Não, aquilo não vai se realizar. Não vai. Ah, mas como não? Não. Já percebeu que às vezes que você não está pensando em nada e do nada você estou com vontade de tomar um café e sem querer alguém vem e traz um café para você? Sim. Isso acontece porque inconscientemente você utilizou não só da lei da atração, mas das leis herméticas. Não tem como você acessar a lei da atração sem conhecer o funcionamento das leis herméticas. Elas são fundamentais, porque são leis que regem todo o universo, regem todas as coisas. Sem dúvida, tá? É muito engraçado falar de hermetismo, porque o hermético já é de dentro, né? Mas aí vai saber, através do desenvolvimento, leitura e estudo, você consegue algumas coisas dentro do hermetismo, mas não é tão fácil quanto parece. Nada é fácil, mas requer estudo, dedicação, força de vontade, experimentação. E principalmente ação. Ação. Tudo lá vai acontecer. Você entender como funciona, entendeu? Uma das coisas, um dos insights que eu falo muito no livro Mentalidade Maçônica, e isso eu falei muito num livro que eu falo muito num livro que eu vou lançar, que tem um próximo livro que eu vou estar lançando agora mês que vem. Eu falo muito isso. Você é um reflexo do Criador. Sim. Olha só, quando você fala em hermetismo, isso você é um estudioso disso, Fábio. A gente já conversou várias vezes sobre hermetismo. A primeira lei é a lei do mentalismo. Tudo é mente, o universo é mental. Sim. Tudo está contido dentro da mente do todo. Quem é todo? É quem criou todas as coisas, é Deus. Então, tudo, nós somos um pensamento de Deus. Todo o universo faz parte desse pensamento. E nós somos um reflexo disso. Concorda? Sim. A segunda lei é a lei da correspondência, que diz que tudo está em cima, tudo que está em cima é como está embaixo, tudo que está embaixo é como está em cima, tudo que está dentro é como está fora, tudo que está fora é como está dentro. E ponto final. Isso mostra também, sim, mas essa lei da correspondência, ela também ela entra em ressonância com a lei bíblica que diz o seguinte, que eu sou imagem e semelhança do meu Criador. Na verdade, que é um dos pontos da criação, que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E se eu sou uma imagem e semelhança do todo do Criador, eu sou um universo em miniatura. E eu posso fazer grandes coisas dadas as devidas proporções. Exatamente. Então, se Deus ele criou o universo através do seu pensamento, eu posso, através do momento que eu tenho entendimento do meu próprio eu e eu faço essa conexão com o meu eu interior, eu consigo criar todo o meu universo à minha volta. Eu moldo a minha realidade. Tá? Então, e uma das coisas que vocês vão ver, quem teve a oportunidade de ler o Kybalion, é que Deus, o todo, ele está em tudo. Exatamente. Mas nem tudo está no todo. No todo. Isso é importantíssimo que as pessoas entendam. Nem tudo está no todo. E quando, olha que coisa bonita. E quando eu tomo a consciência que eu sou o próprio todo vivendo uma experiência humana, isso os indianos já falavam, né? Que através que eles chamam de lila, né? Que é Deus vivendo uma experiência humana. Então, é o que nós somos. É o todo experimentando a humanidade através das nossas ações. Então, quando eu entendo que eu, imagem e semelhança do meu Criador, e eu tenho essa consciência das coisas que eu posso fazer, eu me conecto com Ele e passo a estar no todo. Exatamente. Tirando todas as leis, que aí você tem lei de vibração, polaridade, mas uma lei importantíssima a gente falar, a lei do ritmo. Ritmo. Tudo sobe, desce, tudo tem fluxo e refluxo, tudo acende, desce, tudo se manifesta por oscilação. O problema é viver dentro dessas oscilações. Esse é o grande X
das leis herméticas. É você se achar na oscilação. Porque aí daí em diante você muda a vibração, que você entra na primeiro causa e efeito e depois vibração propriamente dita. Você vê que elas se complementam. O problema é você conseguir acertar o tempo certo de cada lei. Porque... Sim, mas quando eu entendo essa lei, e isso também é muito visto dentro do Memphis, né? Quando eu entendo essa lei, e eu entendo também a lei da vibração, que tudo vibra, tudo está em movimento, nada está parado. Exato. Eu entendo o seguinte, e eu entrei num debate com um irmão ocultista, e um debate muito saudável, ele até concordou, nós concordamos, enfim, que é assim, nós somos feitos de matéria, de átomo, Exatamente. como tudo. Sim. Como tudo. Tá? Ou seja, átomos de carbono, tudo. Todo o universo material físico é composto de carbono. Tá? E o ser humano, ele vibra em determinada frequência. Quando eu me conecto com você, quando eu encontro você, Fábio, gera uma empatia com você, isso mostra que a nossa frequência ela começou a se igualar. Houve uma reciprocidade. Sim, sim. É como dois diapasão. Um diapasão em dó, ele só vai vibrar quando ele tiver um outro diapasão em dó vibrando. Exato. Então nós nos conectamos e essa empatia, onde tudo fica legal, tudo fica lindo, ó, esse entendimento e essa conexão de pensamento. Quando eu quero me conectar com qualquer coisa, você entende através desses exercícios que basta você encontrar o ponto de vibração daquilo que você quer se conectar. E quando você encontra o ponto de vibração daquilo que você quer se conectar, você automaticamente entra em ressonância com aquilo, né? Basicamente, e aí... é a existência, é a convivência. Ponto final. Ponto final, não tem o que falar. E isso é maravilhoso, porque isso fala muito também de maçonaria. Sim. Maçonaria é isso, é você estar com irmãos em ressonância, comungando da mesma vibração, da mesma comunhão de pensamentos, da mesma energia que nós chamamos de egrégora. Exatamente. Eu acho que maçonaria, isso daí é a ferramenta básica dentro de uma sessão maçônica. É a egrégora, todo mundo querendo estar ali ao mesmo tempo, buscando o autoaperfeiçoamento. Resolveu a maçonaria. Sim. Nós vamos sair melhor do que entramos sempre. Né? Não é verdade? É isso daí e acabou. É isso que maçonaria é para mim hoje. Eu tenho um irmão que uma vez falou para mim, eu nem quis debater, né? Mas ele falou uma coisa que é bem verdade. Ele falou, por incrível que pareça, hoje para mim maçonaria se tornou uma religião. Aí eu falei, não, meu irmão, vamos colocar o seguinte, nós estamos tão carentes de fraternidade que confunde fraternidade com religião. É muito bom estar com pessoas que nos fazem bem. Então, hoje há muita falta disso. Aí ele até que falou, poxa, até que enfim conseguiu uma definição do que acontece dentro da maçonaria. É uma coisa tão simples, mas está tão escassa que se torna algo diferente, né? Porque fraternidade sempre existiu. O problema é que nós não praticamos mais ela. Dentro de casa nós não praticamos fraternidade. Conheço casais que não se conversam, conheço casais que dormem em quartos separados, conheço irmãos que não se conversam mesmo de sangue, conheço famílias que desagregaram por detalhes mínimos, e dentro da maçonaria a gente acaba esse problema. Ótimo. Agora a pergunta que eu vou fazer, só para a gente finalizar, porque a live tá longa e o papo tá muito gostoso. Se deixar aqui vai até amanhã. Mas irmão, falar com o irmão Fábio é um prazer. Se deixar, a gente fica a noite toda aqui. Fábio, erroneamente, muitos leigos acham que a maçonaria ela surgiu na Suméria, surgiu na Babilônia, na Cádia, enfim, que os pedreiros egípcios e tal. Mas nós sabemos que a maçonaria operativa surgiu entre o século X e o século XII. Ela não tem origem nos templários e nem os templários têm origem na maçonaria. Eram ordens distintas que conviveram pacificamente juntas, tá? Até porque os maçons operativos, na sua maioria, eram católicos, construtores católicos que trabalhavam para a igreja, para os reis da época. Eles construíam abadias, catedrais, igrejas, castelos. Os maçons faziam armas também, sim, né? Porque eles trabalhavam com a metalurgia, né? Enfim,
sabendo que a maçonaria ela surgiu na Idade Média e a partir de 1717, oficialmente, ela se tornou especulativa. Por que eu falo oficialmente? Porque há relatos que desde a época de William Shaw's, por volta de 1500, acho que 96, alguma coisa assim, eu não lembro a data muito bem, eles já trabalhavam de forma especulativa. E isso até está escrito nas cartas de Bolonha, que, se eu não me engano, está lá por volta de 227, alguma coisa assim. Muito mais antiga. Como a maçonaria de Mênfis lida com essa equação de uma maçonaria que vem lá do Egito Antigo, que não há relatos históricos de que isso tenha acontecido? Vamos lá. Não sei se você entendeu, entendi, eu me coloquei direito, porque assim, eu sei que existem lendas da maçonaria primitiva. Sim. É uma maçonaria que remonta a tempos imemoriais. Mas nada disso é comprovado. Não há relatos históricos que comprovem a maçonaria antes do século X. Né? E a maçonaria de Mênfis, ela já fala de uma maçonaria que é muito anterior ao próprio Cristo. Né? Há uma forma de maçonaria. Como você pode me explicar essa visão? Fácil resolver em termos história maçônica do rito de Mênfis. O rito de Mênfis ele vem de um rito chamado rito de Narbonne ou rito dos Filadélfios, que nada mais era uma como que eu posso dizer, uma vertente dentro do rito de Éredon. Você entendeu? Que deu origem ao rito escocês, exatamente, né? Que era o antigo rito escocês, ele começa como rito de Éredon ou Killing, se não me falha a memória. Então, o que acontece? Esse rito de Narbonne, ou o rito dos Filadélfios, ele era a mesma coisa, ele pensava da mesma maneira que você está falando aí. Ele tem essa cultura histórica dos consultores das catedrais. Ou melhor, né, vamos dizer bem claro, ela tinha uma visão noaquita da maçonaria. Concorda comigo? Tem essa reforma. O rito de Narbonne ele é noaquita inicialmente, depois quando um pouco antes de ele se tornar o rito de Mênfis, ele vem porque ele se adequa às novas culturas, né? Porque ele é de 1715, não, 1716, 1717 foi quando ele foi introduzido dentro da Grande Loja Unida da Inglaterra. Depois eu sei que ele sai e vai da França, tem essas misturas, porque eu não aceito uma coisa, aceito aquilo. Dentro do escocismo, isso eu não pratico mais. Essa era a diferença do rito de Narbonne. Muito complexo também, um rito complicado de você achar um ritual dele. Eu achei um ritual em francês, eu traduzi. Eu não entendi nada do rito, sinceramente. Algumas coisas que aconteciam dentro do templo, talvez a minha cabeça não conseguiu pensar, porque eu gosto de me imaginar dentro do templo, né? E eu não conseguia me achar no templo, entendi o básico, mas não o que acontecia liturgicamente. Mas nós já vemos dessa cultura irâmica, vamos bem dizer assim, né? Essa cultura dos consultores, para a gente não muda nada, é a mesma coisa. Tanto é que nós trabalhamos, sim, como que fala? A cultura dos deuses, né? Dentro do hermetismo, dentro do gnóstico, dentro das ferramentas, mas nós não trabalhamos com construção de pirâmide. Sim, iniciação dentro delas, que existe todo um simbolismo. Mas sobre os construtores de pirâmides, nós nunca falamos, não existe isso, não tem esse porquê de falar que o rito antigo primitivo de Mênfis trabalha com os construtores de pirâmides. Porque todos nós sabemos que pedreiros são pedreiros em qualquer cultura. Nós temos o colégio Fibonacci, não, eu esqueço o nome lá, que ele começa em Roma, que os romanos destruíam as cidades, eles iam lá para reconstruir para Roma. Isso daí já é um princípio de maçonaria. Não sei se você concorda com essa visão, mas estamos sempre trabalhando com construção o tempo todo, então não muda muito, não. Para a gente não tem diferença. Ela tem então, essa mesma vertente. Na verdade, as lendas são as mesmas, né? Exatamente. O que vocês fazem, o que o rito de Mênfis faz é uma viagem histórica, na verdade, histórica também, né? Sim. Porque não é só na parte histórica, mas na parte histórica de mitos e lendas. Exatamente. Tá? Utilizando essa visão como arquétipo também de transformação. Na verdade, tudo é arquétipo. Exatamente. Tudo é ferramenta. Mas basicamente, né? Fernando, que nem quando nós vamos falar de justiça dentro do rito de Mênfis, quando vai se aprofundar um pouco mais, nós chegamos em Maat. Por exemplo,
nós vamos falar de sabedoria, nós chegamos em Tote, que é o mesmo princípio. Então, é só mais você ter um instrumento a mais ou um material a mais de estudo. E isso você não vai encontrar fácil na internet. É que eu sempre falo, como eu disse, maçonaria não tem um símbolo próprio. Exatamente. Ela não tem. Ela tem a letra G, que é a geometria, que vem dos construtores medievais, né? Que era a arte, a ciência, que era admirada, tá? pelos construtores medievais, as ferramentas de trabalho que herdamos, tá? Mas todos os outros símbolos são herdados de outras culturas e foram resignificados e transformados como ferramenta de transformação. E as lendas egípcias, pelo que eu estou entendendo, também se tornaram ferramentas de lapidação. Contos, histórias que ensinam lições de transformação, de mudança de vida, de autolapidação. Exatamente. Né? Basicamente. E essa é a beleza. Você não usa o conceito religioso, você usa o conceito filosófico. Sempre. Eu acho que tem que pontuar sempre. Conceito filosófico sempre. E conceito moral também. O histórico para conhecimento, filosófico porque e moral. Tudo aplicamos à nossa moral. Isso é interessante. Né? Vamos ver. Como posso encontrar irmão na minha cidade? Não tem loja, irmão. Toda cidade tem uma loja maçônica. É sempre as mesmas perguntas. É só você jogar no Google o que você acha, irmão. Ela pode não ter um templo suntuoso, mas pode estar dentro de uma casinha simples. Sim. Que você não sabe. Né? Que às vezes as pessoas acham que uma loja maçônica ela se resume a um grande templo, a um grande espaço. Você entendeu? E não. Meu querido irmão, foi um prazer conversar com você. É uma honra muito grande sempre trocar. Não vou dizer, né? Isso aí não foi uma entrevista, foi um papo gostoso entre irmãos. Que a gente faz sempre. E eu acho que essa é a ideia. Hoje era para estar presente o pastor Everaldo Leite, né? Que esteve comigo na live passada, mas por alguns motivos pessoais ele não pôde estar conosco. Mas em breve estaremos fazendo outras lives, né? Acompanhe o canal também do irmão Everaldo Leite, onde ele faz as sátiras dele. Agora está fazendo sátira de maçonaria, irmão. Bacana. Agora ele começou a sátira de maçonaria. A ideia dele era expor, né, os falsos empresários da fé. Ótimo. E sim. vendem promessas, mas ele faz de maneira bem humorada. Bacana. É um pastor humorista, que ele utiliza desse recurso para poder trazer essa lição para as pessoas. E agora ele trouxe a ideia do pastor de Marte que se transformou em maçom. Mas maçom que vem de maçonaria. Entendi. Você entendeu? Para expor também esse tipo de coisa que acontece. Ótimo. Sim, porque são esses falsos maçons, assim como falsos pastores, que sujam o nome da nossa amada instituição. Né? E o pastor Everaldo Leite, ele faz um trabalho brilhante nesse sentido. E todos que quiserem entrar em contato com a Grande Loja, por favor, fale aí a página do Instagram, deixa o número de a Grande Loja, né, que é arroba Grande Loja MLab. Se irmãos quiserem entrar, ou pode me chamar aqui pelo direct, a gente troca essas informações e fica mais fácil, né, passar o link. Estamos à disposição sempre, a Grande Loja Soberano Santuário, para os irmãos que têm os altos graus e quiserem nos conhecer. Também não posso deixar de agradecer aí ao nosso sereníssimo grão-mestre Douglas Gaete, aos irmãos da Augusta e Benemérita Loja Simbólica Discípulo de Mênfis, qual está hoje, aí está na live o nosso irmão Tiago, tem o nosso irmão Lucas Simões, que nas horas H é meu filho, é o primeiro vigilante da TOT número 6, que tem o nosso venerável mestre, o nosso irmão Fernando Pequiaio, que está se recuperando aí de um pequeno encalço de saúde, mas está se recuperando bem. Também não posso deixar de agradecer o Clube de Maate, que sempre nos acompanha, com certeza as cunhadas estão acompanhando, que essas daí você já deve ter ouvido falar, né, Fernando? Que elas se seguem aí também, são sensacionais, são elas que dão esse suporte para a Grande Loja. Um beijo a todas as cunhadas da Fraternidade Clube de Maate. São sensacionais.
todos os irmãos que estão nos acompanhando aí. Não posso deixar de agradecer a você a oportunidade, que eu falei que eu tive o privilégio de conhecê-lo, né? Que quando eu tive o primeiro contato contigo, eu falei, pô, estou conhecendo uma pessoa que era meu ídolo dentro da maçonaria, porque eu sempre acompanhava nas lives, e já era meu irmão e agora virou um amigo muito próximo, e a gente está sempre junto. O que precisar, estamos aí ao alcance do braço, até um pouco mais. E quando quiser fazer live, não é minha praia, já te contei uma vez, eu falei, eu gosto muito de conversar dentro de loja, nem em congresso, que o pessoal, o Douglas Gaich me fez fazer o congresso, e minha boca seca, a língua enrola, mas saia bacana também. Mas eu acho interessante esse formato, e eu até fugi da minha pauta hoje, né? Porque eu preferi conduzir mais como uma conversa entre amigos. Eu acho que foi sensacional. Isso é bem bacana, traz uma fluidez maior, né? E tudo é no improviso, irmão. A gente fala não só de maçonaria, mas diversos assuntos. Eu acho que é válido, porque mostra que a maçonaria faz conexão com tudo, né? Com todas as coisas. Tudo faz conexão com a maçonaria. Mas, meu muito obrigado a você, Fábio, agradeço mais uma vez, pelo carinho. Obrigado a todos os irmãos da Grande Loja, tá? Que nos acompanham aqui no canal, as cunhadas do Clube de Maate, a todos os meus irmãos da Loja Barão de Mauá, tá? Que nos acompanham aqui, da Loja Confraria Maçônica Santista. Também é importante. A todos os meus irmãos do GOB São Paulo, os meus irmãos aqui da GLESP, tá? Os meus irmãos de todas as obediências maçônicas que estão aqui conosco, que abrilhantando esse trabalho, tá? que está se iniciando e que está trazendo bons frutos já. Com certeza. E meu beijo a todos vocês. Fábio, fica com Deus. Também, meu irmão. Com Deus, tá? E quinta-feira ou sexta-feira nos veremos de novo, tá? Aqui no canal Mentalidade Maçônica. Vamos trazer mais um irmão. Eu espero que talvez seja o irmão Douglas Gaich. Vamos intimá-lo. Outro irmão, tá? Estou aberto, tá? O irmão de obediência pode ser do Grande Oriente do Brasil, de qualquer grande loja. Se quiser me chamar aí para a gente conversar, ter um papo gostoso numa live, tá? A gente conversa, discute o assunto e vê a possibilidade, tá bom? Então, meu grande abraço a você e a todos. E fiquem com Deus. A todos também. Você também, meu irmão. Grande abraço.